Nessa nova fase do cangaceiro, Antônio e seu fiel parceiro César terão de enfrentar o maior desafio desde que o sertão voltou a conhecer a paz. Um poderoso grupo de ladrões e assassinos tem espalhado o terror pelas pequenas cidades do interior. Eles invadem bancos, fazem reféns e deixam um rastro de sangue por onde passam. Mas o destino os levou longe demais quando decidiram atacar a cidade errada, a cidade de Antônio. Esse será o início de uma nova jornada de vingança, justiça e coragem. O cangaceiro e seu grupo, que estavam adormecidos desde a última guerra contra o crime, serão obrigados a despertar outra vez. E quando o cavalo preto galopa novamente, o sertão inteiro treme. Essa é mais uma história de ação e suspense, onde o bem e o mal se enfrentam sem piedade e a justiça corre com o sangue da vingança. Não perca um só segundo. Se você gosta de histórias intensas de justiça com as próprias mãos e de heróis forjados no calor do sertão, já se inscreve, deixa o like e ativa o sininho, porque o que vem agora é pura emoção do começo ao fim. O sol começava a descer no horizonte, pintando o sertão de tons dourados e avermelhados. O calor do dia ainda se fazia sentir, pesado e silencioso. Na estrada de barro que levava à cidade de São Miguel do Norte, um comboio de caminhonetes avançava levantando poeira. Homens fortemente armados, com os rostos cobertos por panos e coletes pretos, olhavam uns aos outros com confiança e desprezo. Eles eram parte de uma quadrilha que há meses vinha atacando pequenas cidades. Assaltavam bancos, tomavam reféns e desapareciam sem deixar rastros. Mas desta vez, algo seria diferente. Desta vez, estavam prestes a cruzar o caminho de Antônio. O relógio marcava pouco mais de 5:30 da tarde quando o primeiro caminhão parou diante do banco municipal. As ruas estavam cheias. Gente voltando do trabalho, crianças brincando, vendedores guardando suas barracas. Um dos bandidos, o líder, um homem de barba cerrada e olhar frio, saltou do veículo e gritou: "Todo mundo no chão! Isso aqui é um assalto!" O som dos disparos ecoou, fazendo o pânico se espalhar. Em segundos, o caos tomou conta da cidade. Portas se fecharam, vidros estouraram, gritos se misturavam ao barulho das armas. 2 bandidos entraram no banco e renderam os seguranças. Outro grupo se espalhou pelas ruas, bloqueando as saídas com caminhonetes. Uma mulher tentou correr com o filho nos braços. Um dos criminosos disparou sem hesitar. O corpo caiu na poeira e o menino chorou desesperado. Enquanto isso, a poucos quilômetros dali, Antônio e César estavam recolhendo gado em uma fazenda próxima. O som distante das explosões chegou como um trovão cortando o silêncio do sertão. César ergueu a cabeça, preocupado. "Ouviu isso?" Antônio apertou os olhos, olhando na direção da cidade. O vento trazia o cheiro da fumaça. "Ouvi. E sei bem o que é." Montou no cavalo preto e apertou as rédeas. O animal relinchou e partiu em disparada, levantando um rastro de poeira. César o seguiu, sem precisar de explicações. Eles sabiam que o mal tinha voltado. Quando chegaram à cidade, o cenário era de guerra. O banco estava tomado, viaturas incendiadas, pessoas feridas sendo arrastadas para fora das ruas. Um dos bandidos ainda gritava ordens, enquanto o resto da quadrilha carregava sacos de dinheiro. Antônio desmontou lentamente, observando tudo. O rosto dele endureceu como pedra. "César", disse com voz fria, "eles mataram inocentes." O parceiro apenas assentiu, já com a arma em punho. O líder dos criminosos notou os dois se aproximando e zombou: "Quer morrer, cabra velho? Isso aqui agora é nosso território." Antônio respondeu apenas com o olhar. Puxou o lenço do bolso, amarrou no rosto e tirou o chapéu de couro. O vento soprou forte, levantando a poeira ao redor. O cavalo preto relinchou, e naquele instante o cangaço renasceu. O primeiro tiro partiu dos bandidos, mas foi Antônio quem acertou primeiro. Um homem caiu,
Outro tentou fugir e foi derrubado antes de alcançar o carro. César cobriu o flanco, atirando com precisão. O som das balas ecoava como trovões entre as paredes da cidade. Os moradores escondidos observavam sem acreditar. Era como se o passado tivesse voltado. O justiceiro do sertão estava ali, de novo, com o mesmo olhar impiedoso de quem não teme a morte. Quando a fumaça começou a se dissipar, apenas o líder da quadrilha ainda estava de pé. Antônio caminhou até ele, o olhar fixo e silencioso. "Você devia ter ficado longe dessas terras", disse com voz grave. O homem tentou erguer a arma, mas a mão tremia. Antes que pudesse reagir, Antônio atirou. O som seco ecoou pelas ruas desertas. O corpo caiu na poeira e o silêncio tomou conta da cidade. César se aproximou, o rosto sério. "Isso foi só o começo, não é?" Antônio montou no cavalo preto, olhando o horizonte que escurecia. Agora começa a caça. Eles têm sangue nas mãos. E eu vou fazer a terra beber o deles." O cavalo se ergueu nas patas traseiras, relinchando alto, como se anunciasse a guerra. A lua subia devagar, e o vento do sertão carregava o presságio da vingança. O cangaceiro estava de volta, e nenhum homem, vivo ou armado, escaparia da sua justiça. A cidade de São Miguel do Norte ainda tremia com o medo do ataque da quadrilha quando o sol despontava no horizonte do dia seguinte. As ruas, marcadas por rastros de sangue e carros queimados, lembravam que a violência tinha passado ali como uma tempestade de ferro e pólvora. Antônio e César não descansaram a noite inteira. Montados no cavalo preto, percorreram os arredores, observando rastros, pegadas na terra batida e vestígios de pneus que levavam para além da cidade, em direção às estradas de barro que cortavam o sertão. "Eles não vão parar", disse César, examinando uma trilha recente. "Olha aqui, pegadas de mais de 5 homens e algumas menores, talvez crianças usadas como vigias. São cruéis, Antônio. Muito cruéis." O cangaceiro, com o chapéu de couro inclinado, encarava o horizonte. Seu olhar era de aço, cortando o calor da manhã como lâmina. "Não vão parar enquanto não encontrarmos o ponto fraco deles", respondeu, apertando a mão no cabo de sua pistola. "E vamos encontrá-lo antes que destruam mais vidas inocentes." Eles decidiram seguir os rastros que levavam até um pequeno vilarejo abandonado, conhecido por antigos caminhos do cangaço, perfeito para esconderijos. Cada passo era cauteloso. Antônio caminhava à frente, analisando o terreno, enquanto César mantinha a retaguarda, sempre atento aos sons secos da caatinga. No vilarejo, as casas de taipa desmoronadas e telhados queimados pareciam ecoar a própria história do sertão, marcada por sangue e justiça própria. Mas entre os escombros, sinais de atividade recente eram evidentes: restos de fogueira, latas vazias de pólvora e marcas de rodas de carro. "Eles estiveram aqui", murmurou César. "E não devem ter ido muito longe." Antônio observou a vegetação rasteira, percebeu pegadas e pequenas trilhas de fuga que serpenteavam pelo cerrado. "Vamos dividir", disse. "Você pega o flanco esquerdo, eu vou pelo direito. Se forem muitos, encontraremos o esconderijo deles antes que percebam nossa aproximação." Os dois avançaram pelo mato seco, pisando cuidadosamente para não alertar os inimigos. A tensão era palpável. O sertão parecia silencioso demais, como se segurasse a respiração. De repente, tiros secos cortaram o ar. Antônio se abaixou atrás de um tronco caído, puxando César junto. O eco reverberava entre pedras e cactos, e uma nova batalha se anunciava. "Eles nos viram", disse César, com a voz firme, mas carregada de adrenalina. "Vamos ter que entrar na ofensiva." Antônio acenou, apontando para um grupo de criminosos que patrulhava a entrada de uma caverna. "Espera meu sinal", ordenou. "Precisamos pegar eles de surpresa."
O silêncio voltou por breves segundos antes de Antônio disparar, atingindo o vigia mais próximo. César entrou em ação, cobrindo o flanco com precisão. A poeira subiu, tiros se cruzaram e o sertão se encheu de estampidos, gritos e o cheiro de pólvora. Cada movimento era calculado, cada bala disparada tinha um alvo. O grupo de assaltantes, mesmo acostumado à violência, não esperava a ferocidade de dois homens que conheciam o sertão como ninguém. Após minutos que pareceram eternos, os bandidos começaram a recuar para a caverna, tentando reorganizar-se. Antônio avançou com César, cercando a entrada. "Aqui acaba", disse Antônio, a voz baixa e mortal. "Saíam com as mãos para cima ou vão beber a terra." O líder da quadrilha, agora reconhecido por Antônio, saiu de trás das pedras, com o rosto suado e raiva nos olhos. "Vocês não sabem com quem estão mexendo", gritou. "Vamos acabar com vocês." O primeiro tiro partiu do líder, mas Antônio, rápido como uma sombra, abaixou-se, revidando com precisão mortal. O líder caiu ferido e os outros tentaram fugir pelo terreno acidentado. César correu, cobrindo os movimentos do parceiro, enquanto o cavalo preto permanecia nas proximidades, como se pressentisse cada ação. A perseguição atravessou o sertão entre cactos, pedras e trilhas estreitas. A poeira levantada pelo cavalo misturava-se à adrenalina de cada disparo. Dois homens tentaram escapar por um desfiladeiro, mas Antônio, cavalgando com destreza, bloqueou a passagem, forçando-os a se render. Um silêncio pesado caiu sobre o local. Os criminosos restantes, cansados e confusos, perceberam que não havia fuga possível. Antônio caminhou até eles, mantendo a arma firme. "Vocês acham que poderiam espalhar terror sem pagar o preço?" Sua voz era fria, como ferro. "O sertão tem memória, e a justiça aqui corre com o sangue dos que cometem crimes." Enquanto César amarrava os bandidos, Antônio examinava a área. Pequenas evidências de outros possíveis esconderijos surgiam, indicando que essa quadrilha tinha mais membros espalhados. "Não acabou", disse César, olhando para o horizonte. "Eles têm aliados, e nós precisamos estar preparados." Antônio assentiu, montando novamente no cavalo preto. O dia ainda estava jovem, mas o sertão já mostrava que não perdoava erros. "Vamos atrás de todos", disse, olhando o céu azul. "Cada um que derramou sangue de inocente vai pagar." Ao longe, nuvens de poeira indicavam movimento. Mais membros da quadrilha se aproximavam, talvez percebendo a derrota parcial dos companheiros. Antônio apertou as rédeas e relinchou ao cavalo preto, pronto para mais uma investida. "Então que venha o resto", murmurou. "O sertão vai conhecer novamente o preço do medo." O sol se punha lentamente, tingindo a caatinga de tons alaranjados. Antônio e César desapareceram entre cactos e pedras, preparando-se para a próxima batalha. Cada passo deles era calculado, cada disparo futuro seria mortal. O cangaço estava vivo e o sertão não perdoaria. E naquele instante, mesmo sem palavras, a certeza era clara. O bem e o mal se enfrentariam de novo, e nenhum criminoso, por mais astuto que fosse, escaparia da justiça do cangaceiro. A cidade grande rugia ao longe como uma fera insaciável. Antônio observou a linha de luzes do alto do morro, onde o vento trazia o cheiro de diesel e de fumaça. Ao seu lado, César ajustava o lenço no pescoço e passava o olhar pela rua vazia. O cavalo preto respirava baixo, inquieto, como se pressentisse a violência que vinha pela frente. Não era hora para bravatas, era hora de caçar. As pistas vinham em gotejamento, nomes sussurrados em botequins, bilhetes rasgados, um posto de gasolina que registrara um abastecimento irregular. Antônio tinha um mapa riscado de punho, César um caderno com horários e descrições. Eles escolheram o caminho mais direto. Pegar os membros menores primeiro, os vigias, os mensageiros, os que viviam nas franjas. Cada captura reduziria a proteção dos maiores. A primeira noite foi de silêncio tenso.
O alvo era um entregador de peças, um homem franzino que conduzia motocicletas até as oficinas que blindavam as caminhonetes. Antônio sabia que prender um desses em público causaria alarde. Precisava de surdina. Aproximou-se do barraco onde o homem dormia, o cavalo preto atrelado a poucas pedras, longe dos olhares. Puxou o punhal, lâmina curta, afiada, e entrou como sombra. O homem roncou, a luz da lua cortando as frestas do teto. Antônio pisou no barro, sentiu o corpo dele, a respiração. Um golpe seco, certeiro, no pescoço, o vigilante caiu sem som. Antônio amarrou, jogou-o na traseira de uma carroça velha para levar até a delegacia, ali na periferia, onde um conhecido empatia médica faria silêncio sobre o incidente. Simples, rápido, limpo. O cavalo preto relinchou ao partir, o único testemunho da noite. O segundo foi um vigia de esquina, que trocava sinais com a quadrilha por código de luzes. Eles o descobriram num bar, rindo alto demais com cerveja barata. César entrou por trás, tocou o ombro e rapidamente cobriu a boca do homem com o lenço. O punhal sumiu silencioso entre as costelas. Ninguém notou nada exceto o mapa que o vigia deixou cair no chão. Rascunho de rotas, horários e nomes. Era um mapa para um armazém de fachada. Ganhavam conhecimento e apagavam testemunhas sem alarde, um por um, como se o sertão fosse um relógio que precisava ser ajustado. Com as informações novas, planejaram a entrada no armazém durante a madrugada. Havia nervosismo. A cidade grande estava cheia de olhos e câmeras, e qualquer sinal de tiroteio traria reforços. Antônio dividiu as tarefas. César cobriria a rua lateral. Antônio entraria pelo telhado usando uma corda. O cavalo preto ficaria escondido no beco, pronto para uma fuga que podia exigir velocidade. Eles queriam pegá-los dormindo, sem chance de reação coordenada. No telhado, o estalo de um joelho. E a sombra que avançava era o próprio medo transformado em ação. Antônio escorregou pela passagem, se pendurou e caiu atrás de caixas empilhadas. O armazém dormia em respiração alta. Homens sobre colchões, armas ao alcance. A lâmina do punhal brilhou no escuro quando Antônio a deslizou para fora. Passo a passo, ele cortou cordas, neutralizou um a um os guardas mais próximos, sem alarde. Quando um segundo homem se mexeu, César apareceu na porta lateral com a coronha da Colt, dando apenas um tapa que desmaiou o sujeito. O plano era não acordar a casa inteira. Em menos de 10 minutos, estavam com as mãos em documentos que mostravam transferência de dinheiro e um endereço para a próxima reunião. Um estacionamento coberto em um bairro industrial. Não demorou para que o contra-ataque viesse. Um dos presos era menor e a mãe gritou pela rua. A polícia, alardeada, apareceu com lanternas e perguntas. Antônio e César já haviam dissolvido toda a cena. O cavalo preto levou-os por trilhas que cortavam o velho cemitério, e quando as sirenes chegaram, os dois já se misturavam entre sombras. A cidade grande não percebeu a mão que roubara seus ladrões. Só sentiram depois o vazio de homens que haviam desaparecido das ruas. A cada captura, mais fio da meada se desvendava. Um dos presos abriu a boca sob pressão. O fornecimento de placas clonadas vinha de um ferro velho controlado por um ex-militar. O ex-militar vivia em um condomínio de barracos, perto do porto, sempre com cães e luzes. Antônio traçou o plano. Chegada à noite, 2 homens em trajes de operários, cavalo atrelado à carroça com fardos como disfarce, pular o portão quando o vigia se deitasse. A operação precisava de silêncio, rapidez e punhais. No porto, o vento cortava como navalha. César conduziu a carroça. Antônio montou no cavalo preto para aproximar-se da entrada lateral, como se fosse um simples cavaleiro perdido no asfalto. Quando o relógio marcou 2 da madrugada, Antônio saltou do cavalo, correu entre caixas e pulou o muro. O punhal encontrou a carne com precisão. O ex-militar caiu sem alarde.
Os cães latiram e foram silenciados por movimentos rápidos e, no fim, as placas clonadas e um bloco com as ordens de serviço foram levados. A quadrilha sentiu o golpe. Suas rodas começaram a perder o firme contato com o chão. Houve, claro, noites de fogo. Nem tudo foi punhal. Em uma emboscada a uma carga de armas, as coisas desandaram. O comboio foi maior do que o esperado. Caminhonetes blindadas e homens com coletes. Antônio e César atacaram a olho nu. O cavalo preto surgiu na lateral da estrada, assustando os condutores, enquanto pegos de surpresa tentavam mirar. Tiros de pistola e do Winchester rasgaram o ar. Homens caíram, outros fugiram. A velocidade do cavalo fez a diferença. Antônio podia apertar o cerco, fechar uma passagem, cortar a linha de fuga. A violência era direta, cruel, sem espaço para piedade, mas era necessário. A busca fragmentava-se em pequenos episódios de surpresa. Um motorista que transportava dinheiro ao amanhecer foi parado numa encruzilhada. César simulou uma queda do carro. E quando o homem desceu para ajudar, o punhal já tinha marcado seu pescoço. Um mecânico que consertava coletes à prova de bala foi pego limpando a bronca de solda. Antônio entrou fingindo ser cliente e, num piscar de olhos, tornou o homem impotente. Assim, a quadrilha ia ficando sem olhos nas ruas, sem braços para a ação. A cada operação, o nome do chefe surgia com mais frequência. Um empresário de trato fácil, sempre com terno e limousine. Mas ele não aparecia pessoalmente. Mandava recados através de advogados e senhoras de mão. Era um fantasma vestido de respeitabilidade. Antônio sabia que para chegar àquele vértice teria de cortar a cabeça por último, deixando o corpo da quadrilha exposto. Por isso, a estratégia era clara: tirar os olhos, os mensageiros, os carros blindados, os pontos de abastecimento, deixar o chefe sem controle. Houve erros. Em uma noite chuvosa, César quase foi pego por um grupo de reforço que aguardava emboscada. A chuva tornava o barro traiçoeiro. Os passos encharcados denunciavam, e as luzes dos faróis criavam sombras que pareciam figuras. César sentiu a pressão no ombro, o calor da mão inimiga. Reagiu com punhal e punho, derrubando dois e arrastando o terceiro pelos cabelos até a beira da estrada. Antônio chegou galopando, o cavalo preto vendo a chance, e juntos fizeram uma saída tão rápida que os homens mal souberam o que acontecera. Esses perigos provavam que a cidade grande não cedia facilmente. O cerco apertou. Os recursos da quadrilha minguavam. Uma noite, ao seguir um mensageiro que tentara fugir para a capital, encontraram um esconderijo numa antiga fábrica de tecidos. A infiltração foi direta. Antônio entrou pela janela quebrada, escalando por vigas, enquanto César bloqueava a saída com o cavalo preto, encostado no muro, o casco batendo, um som que intimida e distrai. Lá dentro, mais homens, mais dinheiro, um centro de comunicações improvisado. As falas foram curtas, o punhal fez seu trabalho em silêncio e as armas maiores cobriram qualquer sobra de resistência. Saíram levando rádios, documentos e um carro que usariam para forçar uma última passagem rumo ao chefe. Ao amanhecer de outro dia, a cidade acordou com menos medo nas ruas. As notícias noturnas mostraram prisões misteriosas, alvos encontrados, desaparecimentos de pessoas ligadas ao crime. Alguns jornais chamaram o fenômeno de limpeza sem origem. Ninguém suspeitava de dois homens e um cavalo. Antônio e César, cavalgando novamente, observavam a cidade do mesmo morro de antes. O cavalo preto relinchou baixo, como quem aprova. A poeira do caminho se assentava em suas patas. Ainda faltava o chefe. Faltava o homem que movimentava as peças, mas o corpo já estava sangrando. Antônio fechou os dedos na coronha do Winchester e pensou nos próximos passos. Um resgate disfarçado, uma troca forçada ou uma armadilha no ar onde o homem achasse que estava seguro.
A estratégia continuaria a mesma: surdina, precisão e punhal quando fosse preciso. Quando partiram em direção ao próximo endereço, o sol fazia faíscas na poeira. O cavalo preto foi para a frente, conduzindo a dupla como sempre. No silêncio que antecede a ação, Antônio sentiu a pele arrepiar. A cidade grande tinha muitos dentes, mas o sertão tinha algo que ela não conhecia mais. A paciência de quem viveu demais e aprendeu a esperar pela hora certa. Eles cavalgavam. Cada passo acercava-os mais à cabeça da serpente. E por onde passavam, sobrava só a marca da surdina, do punhal e da poeira do cavalo que não perdoa. O ar estava pesado quando o dia amanheceu sobre a cidade. Restavam pedaços da quadrilha nas ruas e o nome do chefe ainda sussurrava nos becos. Antônio e César não relaxaram. Sabiam que os intermediários eram o eixo que ligava as ações do chefe à violência nas estradas. Cortar esses braços significava enfraquecer a cabeça. Era preciso precisão, rapidez e, acima de tudo, sangue frio. A primeira pista chegou pelo rádio antigo de um amigo caminhoneiro. Um dos intermediários, conhecido como Tonico das Placas, faria a troca de documentação numa ponte velha que ligava dois bairros industriais durante a madrugada. Tonico era metódico e desconfiado, sempre acompanhado de dois comparsas. A estratégia foi simples e letal: chegada silenciosa, visão de conjunto e punhal. O cavalo preto os trouxe até o topo do morro, onde César e Antônio observaram o vai e vem dos veículos. Desceram à noite, o casco do cavalo abafando o som, as rédeas enroladas na mão calejada de Antônio. Na ponte, o vento uivava e o rio abaixo levava detritos que brilhavam sob a lua. Tonico acendeu um cigarro, relaxado demais, e abriu o porta-malas do carro quando um vulto o agarrou por trás. A lâmina do punhal cortou a garganta com a precisão de um ritual. O primeiro comparsa ergueu-se para gritar, mas César deslizou entre as sombras e selou a boca com um golpe seco. O terceiro tentou correr, mas o cavalo preto empinado no asfalto bloqueou a rota de fuga quando Antônio disparou uma coute, quebrasando o silêncio. Em minutos, Tonico estava amarrado, a troca interrompida e documentos arrancados de nervos trêmulos. Eles partiram antes que os faróis do caminhão vizinho apontassem para a ponte. Outro braço cortado. O rastro foi se abrindo. Nos papéis havia nomes de fornecedores de blindagens, localizações de oficinas e um apelido que sempre voltava: o juiz. Um homem que lavava dinheiro através de contratos nos subúrbios e administrava as identidades falsas. Seguir o juiz exigia jogo de paciência. Ele não aparecia em ruas, circulava em salões, igrejas e reuniões de condomínio. Para pegá-lo, era preciso desmontar a fachada sem alarde. Antônio e César se dividiram. César faria a aproximação social. Conhecer faces, ganhar confiança. Antônio puxaria a corda pela retaguarda, invadindo casas e recolhendo provas. César se fez atendente de um açougue para ganhar a confiança de um capataz do condomínio onde o juiz mantinha um apartamento. Conversas no balcão, olhares trocados e depois de dias de observação, o capataz passou a tratá-lo como conhecido. Era ali que se marcava o encontro de advogados que assinavam papéis sem ler. À noite, César conseguiu fotografar a movimentação e descobriu que o juiz frequentava uma missa em uma igreja antiga a cada 2 semanas. Ritual e máscara. Antônio, por sua vez, invadiu um depósito de documentos à beira da cidade. O lugar cheirava a mofo e tinta. Ele encontrou pastas com contratos falsos, notas de pagamento e um recibo que ligava o juiz a um cartório na cidade vizinha. Ao recolher as provas, ouviu passos na escada. Não havia tempo para tiros. Puxou o punhal e, no meio do corredor, surpreendeu um guarda que tentava levantar a voz. O golpe foi limpo. No escuro, um silêncio mortal. A operação foi curta,
Documentos em uma sacola, saída pelos fundos, cavalo preto esperando num brejo onde a cidade não alcançava. A captura de um juiz, contudo, mostrou-se mais complicada. Ele não era cruel na violência física. Sua arte era a manipulação. Encontrá-lo na igreja foi fácil. Pegá-lo exigiu coragem para enfrentar a hipocrisia. Antônio decidiu então forçar a situação com inteligência. Durante a missa, um mensageiro da quadrilha, um padre de meia-idade com dedos manchados por transferências, saiu da sacristia com um envelope suspeito. César o seguiu até uma casa de veraneio à beira do lago. A operação foi impecável. Chegada de barco com motor silencioso, Antônio entrando pelo telhado, César fechando as saídas com nós que queimavam tempo ao inimigo. O padre tentou fugir, mas a lâmina encontrou sua nuca antes que pudesse erguer o braço. O juiz, avisado, tentou se esconder num sótão improvisado. Quando desceu, encontrou Antônio à espera, o lenço no rosto e o Winchester apoiado no ombro. O juiz desabou em pranto, implorando. As provas o esmagaram, eles o levaram sem alarde, sem espetáculo. O prédio inteiro achou que era uma fuga de ladrões, mais um braço cadavérico exposto. A investigação, porém, teve reviravoltas. Um dos homens presos confessou sob pressão que havia um aliado nas forças da própria cidade, um delegado que recebia parte dos lucros para garantir silêncio nas investigações. A revelação caiu como bomba. Como confiar em qualquer truque institucional? Antônio foi direto. Armou uma emboscada ao delegado que, pensando estar seguro, encontrava-se numa saída de campo para a cidade vizinha, dirigindo um carro com placas clonadas. O plano parecia simples. César tinha a cobertura, Antônio, o confronto. Mas o delegado era astuto. Um carro com luzes falsas atravessou a estrada e tentou derrubá-los. Um tiroteio se abriu no meio da mata. Antônio pulou do cavalo, correu entre árvores, atirou e se protegeu com o tronco. O delegado tentou fugir por uma trilha lateral e foi alcançado por César, que o derrubou com um golpe certeiro. No fim, o delegado confessou que havia sido coagido por ameaças à família. Não era só corrupção, era medo. Essa confissão deixou a dupla em alerta. A quadrilha era sanguinária o suficiente para forçar cúmplices até nas cadeiras de autoridade. Vendo-se encurralados, os intermediários mudaram tática. Passaram a operar em locais isolados, fazendas, estâncias e retiros onde a lei chegava tarde e a vida era regida por contratos de sangue. Antônio e César dividiram-se para perseguir dois alvos. Um contabilista que mantinha os livros do chefe e uma mulher conhecida por controlar os pagamentos, ambos escondidos em uma fazenda afastada. A viagem até lá foi longa. O cavalo preto fez o papel de disfarce e de transporte. À distância, a fazenda parecia uma promessa de paz. Galpões, mangueiras e um lago. Mas à noite, a luz vinha e ia, e vozes sussurravam planos. A infiltração foi o ápice da astúcia de Antônio. Disfarçados de trabalhadores recém-contratados, chegaram ao alpendre e começaram a juntar lenha. De dia pareciam simples, à noite tornaram-se caçadores. Antônio escalou o muro lateral com a leveza de um felino, entrou no galpão e encontrou uma mesa com envelopes. O contabilista estava dormindo com papéis soltos pelo corpo. Antônio não hesitou. Punhal, silêncio. Mas ao recolher os papéis, caiu numa armadilha. Uma corda falsa prendeu sua perna e sirenes improvisadas começaram a ressoar, sinal de que haviam sido previstos. Enquanto lutava com nós e cordas, ouviu passos e risadas. César, do lado de fora, enfrentava os capangas que cercavam o local. O cavalo preto, preso ao portão, chutou tão forte que derrubou a tranca, abrindo uma fuga. Antônio, livre, disparou pela porta com punhal embainhado e o Winchester pronto. O confronto foi curto e violento. Explosões de fúria, pólvora e corpos caindo no terreiro. No fim, a contabilista fugiu entre as sombras, levando consigo um bloco que poderia incriminar o chefe.
Uma fuga que deixou um gosto amargo. Haviam perdido uma peça crucial. Quando a noite caiu, a dupla estava exausta, com sangue e lama nas botas. A perda do bloco deixou uma fresta aberta para o chefe, que agora tinha uma rota de escape. Antônio olhou para o horizonte e sentiu a magnitude do que restava. Eles haviam derrubado muitos, mas a serpente ainda respirava. Havia ainda mais reviravoltas por vir. Um aliado que se revelou traidor, uma emboscada que quase custou a vida de César, e a certeza de que o chefe planejava algo maior. Um movimento que poderia durar semanas e derrubar cidades inteiras. No entanto, naquela madrugada, enquanto o cavalo preto balançava a cabeça e soprava no ar frio, Antônio e César planejaram o próximo passo. Iriam atrás da contabilista que escapara e do bloco que poderia levar direto ao chefe. Sabiam que a caçada agora não era apenas punhal e tiro. Exigiria embuste, paciência militar e o uso de todas as sombras. Cada movimento tinha de ser pensado 2 vezes e cada surpresa deveria ser dobrada. Eles partiram sem fazer barulho, como sempre fizeram. Por onde passavam, a poeira lembrava histórias antigas. O sertão os ensinava a esperar e a atacar. Ainda havia muito a cortar antes da cabeça cair. E no silêncio que precedia a próxima noite, o cavalo preto relinchou baixo, como se aprovasse a continuação da justiça. O sol ainda não acordara quando Antônio e César voltaram ao morro, onde avaliavam o mapa. A noite anterior deixara marcas. Homens caídos, documentos queimados, uma contabilista que escapara e uma sensação inquietante de que a serpente sabia se recompor. Agora, com menos braços, restavam os núcleos mais perigosos, os chefões que manobravam a rede por trás de aparências de respeito. Para alcançá-los, precisariam forçar bocas fechadas, arrancar confissões e fechar rotas de fuga. Não haveria rodeios. No sertão e na cidade a lei era outra: punhal, pólvora e paciência. Eles tinham um trunfo novo. Um velho caminhão adaptado para transporte de animais que César recuperara num ferreiro amigo. Era um veículo discreto, com piso de madeira, portas que rangiam e ferraduras guardadas no fundo. O caminhão serviria para 2 coisas: entrar o cavalo preto, onde o cavalo sozinho chamaria a atenção, e desaparecer junto com ele quando o cerco apertasse. O plano era simples na teoria e perigoso na prática. Usar o caminhão como isca e colete improvisado, dar o golpe num ponto onde a rede de proteção do chefe se mostrasse vulnerável e sumir rápido antes que os reforços chegassem. A primeira pista veio de uma boca rasgada em sangue. Um mercador de peças preso havia falado demais. Amarrado numa mesa de bar, tinha implorado por água antes de ceder sob os golpes contidos de Antônio. Foi a hora da voz dura. Antônio não poupou palavras, nem força. Na manhã, com olhos fundos e voz trêmula, o mercador entregou o primeiro nome verdadeiro de uma célula: Manuel, o contador, e um endereço, uma chácara de fundos onde se juntavam transportes noturnos e contas em branco. Era um fio que puxado podia revelar um ninho. Planejaram a ação para aquela mesma noite. O caminhão seria estacionado a meia quadra, com o cavalo preto entrincheirado nas tábuas. O plano previa que, ao anoitecer, 2 homens da quadrilha chegariam para retirar uma carga, uma troca de dinheiro por documentos, e que Antônio, disfarçado de carregador, entraria no armazém junto ao caminhão, enquanto César permaneceria de vigia para cortar qualquer rota de fuga. O punhal, frio e silencioso, seria a peça-chave para fechar bocas sem alarde. O Winchester e as Colts seriam para quando a surdina fosse perdida. O entardecer trouxe cheiro de diesel e poeira. Entraram na chácara com o caminhão, fazendo o mínimo de barulho possível. Antônio cobriu o rosto com lenço e sujou as mãos de graxa para parecer trabalhador. O porteiro do fundo, um homem com olhos de cavalo cansado, abriu o portão com desconfiança.
Antônio sorriu e passou como quem carrega caixas, puxando a carroceria até o galpão, onde por dentro luzes e vozes traçavam um mapa de perigo. O cavalo preto balançava a cabeça no escuro, acostumado. Era o segredo de sempre, o sertão dentro do aço da cidade. A negociação aconteceu com o cheiro de dinheiro. 2 homens chegaram de escuro com coletes e começaram a checar os pacotes. Antônio caminhou rente às caixas, sentindo o ar vibrar como corda de violino. Quando um dos homens se curvou para checar um lacre, a lâmina de Antônio deslizou como cobra. O corte foi rápido, limpo. O vigia caiu sem alarde. O segundo homem recuou para gritar, mas César já corria do lado de fora, cobrindo a passagem. Em menos de minuto, as portas se fecharam. O caminhão tocou o motor e partiu em marcha lenta, como se nada tivesse acontecido. A ideia era sair antes que qualquer farol apontasse, mas o destino é traiçoeiro. Um vizinho levantou a cabeça e acendeu um holofote. O plano virou confronto. O motor do caminhão roncou como um animal preso. Homens na rua começaram a apontar lanternas. Antônio, do lado de dentro, ouviu a ordem de fogo. O silêncio se quebrou em estampidos. A cena foi crua. Balas cantando o metal da carroceria, chão levantando nuvens de poeira. O cavalo preto se inquietou, relinchou e bateu nas tábuas. Antônio correu até a porta, puxou o lenço e lançou uma palma para César. Era hora de usar o caminhão não só como esconderijo, mas como blindagem improvisada. César acelerou e bateu o furgão contra uma pilastra, derrubando a luz e mergulhando tudo em trevas momentâneas. A brecha deu tempo para saltarem do caminhão com o punhal à mão, atirando e correndo entre sombras. A fuga foi uma coreografia de violência. Antônio abriu caminho entre os agressores, o punhal derrubando um, a Colt fuzilando o outro. O cavalo preto, libertado da carroceria por César, galopou entre carros como um barco cortando tempestade. A visão do cavalo entre as luzes e fumaça trouxe um efeito monstruoso. Homens parados, olhos abertos, como se o sertão tivesse invadido a cidade. Subiram ao morro, desapareceram por trilhas que só quem vive no interior conhece. O caminhão ficou ali, cacarejando memórias, enquanto os perseguidos tentavam entender como 2 homens e um cavalo lhes escaparam na calada. A ação valeu. Nos papéis que Antônio havia arrancado antes da confusão, havia uma lista, nomes, quantias coordenadas e um tal de o administrador. Um homem que controlava as transferências via bancos de fachada e que, pelas pistas, tinha ligações com um consórcio de transporte que usava carretas como fachada. Era o primeiro elo direto com o topo, mas a lista também denunciava outra coisa, um contato no porto que cuidava de rotas de saída para fora do país. Isso abriu um corredor novo e perigoso. O chefe não apenas controlava cidades, tinha saída segura além da fronteira. Decidiram atacar o administrador em 2 frentes. César seguiria por dentro, ganhando acesso a uma transportadora legítima onde o homem almoçava e assinava papeladas. Antônio faria a entrada pela costa, num ponto onde carretas descarregavam à noite, usando o caminhão como isca outra vez, agora para uma troca final. O plano era arriscado. Misturar-se em legalidade enquanto o punhal aguardava no bolso. César se infiltrou como conferente e, aos poucos, ganhou a confiança do escritório. Um almoço ao lado do administrador, conversas sobre fretes e rotas, um aperto de mão que valia reconhecimento. De dentro, fotografou transferências e descobriu que o administrador mantinha um cofre portátil num depósito anexo. Na calada da noite seguinte, Antônio chegou com o caminhão e uma carreta velha que alugara disfarçadamente. A cena parecia comum, carretas se alinhando para descarregar. Mas quando as luzes apagaram, a operação virou ataque. Antônio saltou do caminhão. O punhal fez o serviço silencioso nos vigias que dormiam ao relento e César, do depósito interno, abriu as portas do cofre. O choque foi
imediato. Homens armados correram em ronda e a troca de tiros começou, curta e feroz. No meio do tiroteio, o administrador tentou se evadir com bolsas cheias de dinheiro. César correu, segurou a alça do saco e foi arrastado por uma passagem de lama. Antônio apareceu na saída com o cavalo preto e juntos forçaram o administrador a cair. Não houve piedade. O punhal foi usado como interrogatório final. O homem cedeu, sob a pressão das lâminas e da promessa de que voltaríamos se mentisse, revelou nomes, 3 cidades onde o chefe mantinha refúgios e o código de um cofre numa agência de uma cidade vizinha onde guardava identidades e passaportes. Mas confissões costumam vir com armadilhas. Quando seguiram o rastro indicado, descobriram que o cofre fora esvaziado poucas horas antes de sua chegada. A pista fora plantada. Alguém na cadeia de informações do administrador cochichara com o chefe. A armadilha virou retaliação. Uma emboscada os esperou na estrada de terra, com iluminação e homens escondidos nas moitas. A troca foi brutal. César foi atingido no ombro, o sangue quente manchando o lenço. Antônio, entre pedras e tiros, reagiu com a ferocidade de quem sabe que cada segundo vale vidas. O cavalo preto esteve no centro da confusão. Galopou para a frente, derrubando um dos veículos de cerco e criando um corredor de fuga. Eles escaparam por pouco, carregando César ferido, o caminhão vazio e a certeza amarga de que o chefe recuara mais do que esperavam. Na noite seguinte, com César ainda febril e a ferida bandada, decidiram uma manobra final: fazer o chefe acreditar que a caçada os havia deixado. O caminhão seria deixado conspicuamente carregado num pátio público, com rastros que apontassem para uma fuga internacional. Era uma mentira com dentes, o jogo psicológico que atraía predadores. Enquanto boatos de uma partida iminente circulavam pelas bocas de esgoto do crime, Antônio e César desapareceriam verdadeiramente. Deixariam o caminhão, o cavalo preto e a sensação de que haviam abandonado o terreno. Mas o plano era outro. A distribuição de pistas falsas serviria para arrancar o chefe de seu esconderijo. E quando o chefe se mexesse, eles estariam prontos. Na madrugada marcada, deixaram o caminhão à vista, o cavalo preto dentro, os pertences espalhados como se tivessem partido às pressas. O rastro foi plantado, uma carta falsa, bilhetes queimados e um ticket de embarque forjado. Depois de deixar tudo no pátio, caminharam para a trilha conhecida no fundo do morro. Por dias se afastaram, alimentando boatos nas bocas certas. Um informante de rua, um policial corrupto que divulgou a mentira, um motorista bêbado que jura tê-los visto partir. A cidade acreditou. No porto, o chefe ordenou o movimento. Se os homens tinham partido, as rotas que restavam deveriam ser limpas. E então, na calada de outra noite qualquer, quando o chefe mandou homens para verificar as docas, Antônio e César retornaram, não com o caminhão, esse ficou como isca, mas em sombras duplicadas e em passos rasantes pelo cais. O cavalo preto apareceu onde menos se esperava, montado numa rampa lateral, o casco fazendo eco na madeira molhada. A visão do cavalo ali foi como uma blasfêmia para a modernidade, um símbolo do sertão dentro do ventre da cidade portuária. Em minutos, os homens foram cercados, o chefe quase perdeu o controle e a rede, por um fio, quase se fechou. Mas o chefe era astuto. Percebeu a armadilha e ordenou recuo, lançando soldados para uma fuga que quase o salvou. Antônio e César, cercando, sentiram o peso do tempo. A captura total ainda escapava. Havia portas e mais portas, e o topo ainda tinha asas. A noite terminou com prisioneiros, papéis e um cofre encontrado. Vazio, mas com rastros de passagem para outros países. O chefe permanecia uma sombra, um vulto que usava o dinheiro para comprar rotas. No amanhecer, antes que pudessem consolidar a vitória,
consumaram o desaparecimento combinado. O caminhão sumira. Tudo que restava no pátio era poeira e marca de pneus, e ninguém soube dizer para onde ele fora. Alguns juram que o viram descendo a estrada, rumo a sertões onde a polícia não ousa seguir. Outros dizem que foi levado por cúmplices. Antônio e César, porém, estavam longe, montados no cavalo preto, com rostos sujos e olhares que já buscavam novos vetores. Havia conseguido ferir, desconstruir rotas e arrancar nome e endereço de homens que antes eram invisíveis. O chefe, por ora, continuava no vento. Eles tinham deixado um rastro calculado. A cidade acreditava na fuga, o chefe desconfiava e os seus cofres ficavam cada vez mais expostos. Mas a cabeça ainda não havia caído. O caminho a seguir era claro: rastrear saídas internacionais, comprar tempo, recrutar aliados e preparar o último cerco. Enquanto cavalgavam afastando-se, o cavalo preto relinchou baixo, como se aprovasse o plano. No silêncio que se seguiu, Antônio murmurou: a notícia correu como pólvora. Cidades que dias antes tremiam em silêncio começaram a piscar nervosas. Armazéns saqueados, cofres vazios, câmeras que registravam silhuetas e, entre as rotas abertas, nomes que apareciam repetidos nas listas arrancadas à força. A imprensa de madrugada já trazia manchetes que misturavam medo e curiosidade. E com isso, a pressão sobre as polícias cresceu como rastro de óleo em fogo. Na delegacia regional, delegado Torres olhava mapas rabiscados com uma mão trêmula e um celular tocando sem parar. Havia provas que não se encaixavam. Pegadas no barro, tipos de munição, assinaturas nos equipamentos que só uma quadrilha treinada usaria, e casos antigos reabertos. Os corpos das investigações se uniam. Os assaltos a bancos do interior, a explosão do caixa em São Miguel do Norte, os ataques a carros forte. E havia mais. Os homens presos e desaparecidos naquela sequência de noites pareciam pertencer à mesma rede que vinha deixando o sertão em ruínas. Temos que montar um núcleo, disse Torres à inspetora Maíra, a única que parecia não se impressionar com cartas de ameaça e pressões políticas. Caixa eletrônico explodido, 3 cidades, mesma munição. Esses não são bandidos soltos, é organização. E alguém os está alimentando. Maíra tinha olheiras, mas olhos de quem via mais que papéis. Mandou perícia nas balas recolhidas nas cenas, cruzou placas, falou com bancos, pediu imagens de rodovias. Logo o quadro apareceu. Transportadoras com notas frias, rotas noturnas, um padrão de combustível e entrada por portos secundários. A ligação com o feriado das estradas e as marcas de ferramentas de oficina revelou algo que os arquivos antigos confirmavam. Grupos que décadas atrás atuaram com logística semelhante, só que agora modernizados. Algo naquele padrão lembrava alguém que usava cavalo como símbolo e caminhões como fachada. Alguém que sabia desaparecer. Enquanto a polícia costurava a rede, o cangaço operava. Antônio e César seguiam arrancando pedaços até o núcleo. Atacavam, prendiam, forçavam confissões. Mas a forma como os homens eram encontrados começava a gerar um efeito colateral político e policial. Patrões alarmados iam à delegacia e advogados gritavam por justiça. Os juízes exigiam respostas. A cidade queria rostos a apontar. A investigação oficial, então, não tardou a olhar na direção dos homens do morro. Um rastilho de coincidências trouxe suspeitas. Testemunhas viram um caminhão velho nas imediações das primeiras ações. Outros juraram ter visto um cavalo preto galopando em direções pouco prováveis. Torres ordenou que se vasculhasse ferros velhos, depósitos e oficinas que pudessem montar um caminhão com piso adaptado. A perícia técnica mapeou soldas, marcas de pneus e tinta. Quando a primeira batida policial ocorreu em um ferro velho suspeito,
Os homens encontraram peças compatíveis com a carroceria que aparecera nas fotos tiradas por vigilantes noturnos e uma placa cadastrada num nome falso. Um sinal que a quadrilha usava documentos clonados. A imprensa pediu cabeças, o governador trouxe promessas. A pressão era real. Ao mesmo tempo, o trabalho de Torres teve uma grande aposta. Havia ruídos de que os sequestrados, aqueles entregues à justiça por Antônio e César, eram os executores dos assaltos a bancos. Os laudos de balística confirmaram que parte da munição recolhida em um armazém serralheiro batia com fragmentos encontrados na explosão do caixa de São Miguel do Norte. O elo era inegável. A polícia passou a montar operações coordenadas, fechando saídas, vasculhando rotas de transporte e interpelando motoristas nas estradas. Por semanas, viaturas ficaram acampadas em pontos estratégicos, com homens de uniforme e de civis observando. Eles tinham que pegar os que restavam. E, principalmente, achar quem financiava e dava as ordens. Mas o sertão conhecia atalhos que nem sempre entravam em mapas. Cada ação de Antônio e César tinha sido pensada para não deixar vestígio que coubesse em um inquérito fácil. Eles tomavam cuidado para não deixar digitais, não usar celulares. Os corpos amarrados apareciam longe das rotas policiais conhecidas. Quando a polícia batia num local que cheirava a crime, encontrava apenas rastros apagados, pegadas queimadas com óleo, uma trilha de pneus que terminava num pasto sem saída e trilhas de cavalo que desapareciam entre trilhas que só um nativo reconheceria. Torres sentia a frustração. Havia peças, mas faltava o tabuleiro completo. Em uma operação ousada, a polícia recebeu informação anônima sobre um caminhão abandonado em um pátio industrial. Talvez um rastro deixado pelos homens que agora fugiam. A equipe cercou o pátio ao amanhecer. Encontraram a carroceria aberta, lonas rasgadas, uma jaqueta suja e algumas celas. Não havia o cavalo preto, porém, fora levado na madrugada por alguém que conhecia as cercas. Perto dali, a perícia recolheu um estojo de bala que foi atrelado por análise a uma das mortes recentes. A evidência foi suficiente para que Torres pedisse medidas mais duras, blitz nas estradas, mandados de busca e convocação de delegacias vizinhas. A pressão sobre o cangaço aumentava e, com isso, Antônio e César passaram a sofrer a mira do Estado. A polícia aperfeiçoou o cerco, passou a trabalhar por setores, cada equipe uma peça do tabuleiro. Havia patrulhas nas estradas secundárias, homens de capa longa em pontos de ônibus e informantes pagos em bares. Uma infiltração interna também ocorreu. Um suboficial voluntário que fingia simpatia pela quadrilha entrou nos círculos de caminhoneiros suspeitos para mapear rotas. Em 2 meses, Torres e Maíra conseguiram prender 2 operadores de pista e um serralheiro. Os laudos e depoimentos começaram a apontar o mesmo padrão operacional. As prisões geraram manchetes. A cidade acreditou que a quadrilha estava sendo desmantelada. Mas havia um problema. Mesmo com provas e confissões parciais, ninguém conseguia achar ligação direta com os desaparecimentos de corpos e os sumiços repentinos de alvos. Em delegacias, advogados brilhavam interpretando lacunas e juízes negavam prisões sem flagrante. Antônio e César se moviam nas sombras da lei. Quando a polícia acreditava ter encontrado um rastro, o caminhão já estava em outro caminho e o cavalo em outra trilha. Torres sabia que estava diante de 2 homens que brincavam com práticas antigas, que conheciam cada atalho. O ápice de tensão chegou numa madrugada em que a polícia armou uma operação de larga escala. Um bloqueio combinado entre rodovias e ferrovias, com helicópteros e cães farejadores, esperando interceptar um comboio que supostamente levava documentos do chefe. Torres coordenava tudo, a voz rouca nas palavras curtas de quem não dormira. As informações vinham de um preso que se rachara durante um interrogatório intenso. Ele entregara um endereço de encontro.
um desvio de estrada onde caminhões circulavam ao amanhecer. Quando as viaturas chegaram, viram um caminhão tão velho quanto as histórias. A perícia desceu, checou chassis e lonas, mas o veículo estava vazio e o cavalo preto não estava ali. Não era coincidência, era um sinal de que a operação havia sido prevista. Maíra sentiu o gosto amargo da frustração. Alguém dentro da cadeia de informações avisara o inimigo. Torres ordenou que se mantivessem no local. Não havia pátio que segurasse o vento, e foi nesse vácuo que Antônio usou a vantagem. Enquanto a atenção policial estava posta no bloqueio, ele e César atravessaram trilhas que cortavam por fazendas, levando consigo 2 homens presos, mais informações valiosas, e sumindo em uma neblina de poeira. A imagem que ficou na cidade foi a de policial que não conseguira impedir o sumiço de quem procurava. E num viés perigoso, a população começou a questionar a eficácia das forças da lei. O governo exigia resultados, a imprensa gritava por culpados e no meio disso tudo, o chefe respirava mais fundo, ajeitando rotas e abrindo passagens. Mesmo assim, a pressão policial não parou. Torres e Maíra reviraram registros bancários, entraram em cooperação com outras delegacias e conseguiram identificar transferências suspeitas que ligavam contas de fachada a empresas de transporte. Essas provas começaram a ferrar o aparato financeiro da quadrilha. Em um interrogatório filmado, um motorista flagrado chorou e apontou o nome do escritório onde assinava recibos. As prisões se sucederam, menores que, sem proteção, entregavam rotas e rostos. Cada captura enfraquecia o braço da serpente. E nesse jogo de gato e rato, houve também momentos em que o Estado quase pegou Antônio e César. Em uma estrada de terra, uma perseguição policial com lanternas e sirenes quase os encerra no brejo. Foi o cavalo preto, mais uma vez, que salvou a dupla. Relinchando, batendo cascos e espalhando poeira, abriu um corredor que um carro não acompanhou. A perícia só encontrou marcas de cascos e o cheiro do suor do animal. E enquanto listava provas, Maíra sussurrou a Torres: "Eles não são de cidade, são de outro tempo. E talvez isso nos impeça de prendê-los como prenderíamos ladrões comuns." Ao final deste capítulo, o cenário era claro e cruel. A polícia sabia que os homens presos faziam parte da quadrilha que assaltou bancos. Havia provas materiais, testemunhos e laudos. Mas não tinha a cabeça. Antônio e César continuavam um passo à frente, usando o caminhão e o cavalo preto para entrar e desaparecer, arrancando confissões com frieza para reconstruir o mapa até os chefões. Torres e Maíra haviam fechado um cerco financeiro e logístico, cortavam rotas, bloqueavam saídas e apertavam a rede. Ainda assim, nenhum mandado apanhara a figura do cangaceiro montado na poeira noturna. O capítulo termina com uma cidade em fervor, prisões, manchetes e verdadeiras rachaduras na estrutura do crime. Mas também com a certeza de que a caçada final exigiria mais do que punhos e algemas. Exigiria traições calculadas, alianças improváveis e coragem para invadir as camadas mais altas. Antônio acendeu um cigarro no morro, observando o brilho das luzes da cidade e o movimento das viaturas longe. Do outro lado, Torres olhava o mesmo mapa com olhos cansados, juntando evidências que precisavam ainda de uma corda para amarrar a cabeça da serpente. O tempo estava se esgotando, e quando o próximo passo viesse, não haveria mais fronteiras entre o sertão e a cidade. Seria tudo fogo. A cidade parecia respirar com menos medo, mas a calmaria era superfície. No porão de uma cobertura, homens de terno contavam notas e sorriam de dentes arreganhados. Entre eles, o chefe de fachada, Dr. Henrique Moura, brindava com uísque, pomposo, seguro de que seu império de falsos recibos e transferências estava intacto. Ao lado dele, o barão do frete acomodava ordens e rotas. O administrador conferia planilhas. O juiz mantinha contatos no cartório. Era a cúpula.
a cabeça envernizada do que restara da serpente. Do lado de fora, a noite era cortada por passos leves e cascos abafados. Antônio e César observaram. O caminhão estava estacionado a quarteirões, com o cavalo preto coberto por lonas. Era o disfarce que levava o sertão para dentro da cidade. Havia poucas pessoas que conhecessem o plano inteiro. Eles tinham reunido provas, imagens tomadas em penumbra, recibos arrancados no escuro, transferências rastreadas pelo suor e dor de homens cujo medo se transformou em nome. Havia também o dinheiro, pilhas de notas roubadas, que precisavam ser deixadas onde a lei pudesse ver, mas de forma que a polícia entendesse o quadro inteiro e prendesse de fato as cabeças do crime. Era agora ou nunca. O primeiro estágio do plano foi simples na ideia e mortal na execução. Isolar a cobertura. César fez a circulação de rua parecer rotina. Um entregador com caixas que passavam, um carro de mudança estacionado, o caminhão com lonas que parecia carregar o que se esperava. Mobiliário velho. Antônio subiu pelo dreno do telhado com a faca embainhada e o pulso frio. A entrada deles foi um silêncio treinado, passos sem rangidos, agulha cortando seda. Dentro, o estanho da festa não revelou a ameaça, até que já não houvesse volta. O primeiro guarda caiu sem som, o punhal cortando a artéria num movimento preciso. Um segundo tentou gritar, a boca encontrou a coronha. O cansaço do chefe em confiar em dinheiro deu lugar ao pânico, e ao pânico seguiu a decisão: correr. Mas as saídas tinham sido sutilmente bloqueadas. César tinha colocado cordas finas que prendiam portas, travas que emperravam janelas. Quem tentou sair encontrou o corpo de um segurança e uma trilha de dados queimados que denunciava planos. Em menos de 5 minutos, a cobertura virou um labirinto onde as sombras mordiam. Antônio confrontou o Dr. Henrique no escritório com as mãos sobre a mesa, o punhal encostado no couro do cinto. Fala nomes. Quem manda nas rotas estrangeiras? Onde estão os passaportes? Sua voz era um fio de gelo. Moura tentou barganhar com a voz embargada, mas a lâmina era argumentativa e rápida. As respostas vieram em estalos. Nomes de fazendas, coordenadas de cais, ocorrências de transferência e, sobretudo, o local do cofre onde identidades falsas e passaportes eram guardados. Um container no Porto Antigo. Enquanto Antônio arrancava confissões por pressão cirúrgica, César vasculhava contas e encontrava as etiquetas que ligavam a grana dos assaltos a 3 contas. Numa sala ao lado, o barão tentou correr pelo elevador de serviço. Encontrou o cavalo preto empinado no fundo do corredor, uma visão que congelou qualquer intento racional. Era o sertão no peito da cidade, um cavalo onde deveria haver carro, poeira onde deveria haver carpete. Houve luta. Havia sempre luta. O juízo de paz tentou sacar um revólver. A mão foi presa e a lâmina não perdoou. O administrador gritou por advogados. Ninguém ouviu. Em 10 minutos, 3 dos chefes estavam imobilizados. 2 tombaram com cortes limpos. Um terceiro foi amarrado e humilhado até vomitar nomes e chaves. A cena era um tribunal onde a pena vinha em aço frio. Antônio e César recolheram os comprovantes, imprimiram provas, pegaram os celulares e puseram o dinheiro em sacos identificáveis. Tudo assinalado para a polícia encontrar. Mas prender celebridades não era objetivo direto. Eles queriam que a polícia tivesse a base legal forte e aceitável para atuar, sem a sombra de uma execução sumária que arruinasse tudo no tribunal. Assim, quando a porta principal finalmente se abriu com sirenes próximas, Antônio deixou rastros calculados. Um bilhete anônimo avisando que havia um cativeiro com homens forçando golpes. Imagens com metadados forjados apontando para um depósito e, sobretudo, sacos de dinheiro colocando a rota do roubo diretamente nas mãos da investigação.
Ao mesmo tempo, colocaram provas que denunciavam a participação dos juízes e do delegado comprado. Documentos que só um investigador sério poderia examinar. A polícia, no outro lado do plano, respondeu ao chamado anônimo e encontrou a cobertura em caos. Chefes amarrados, dinheiro, recibos e um cofre aberto com cópias de passaportes. Os detetives correram, algemaram os homens tidos como poderosos. As manchetes nasceram na madrugada. Cúpula presa. Rede de assaltos desmantelada. A cidade acordou com a sensação de que a lei, afinal, tinha dente. Mas ninguém soube dizer como a polícia chegou tão justo e tão rápido ao coração da operação. Apenas aceitaram as provas que haviam sido deixadas como oferenda. Enquanto isso, Antônio e César já haviam partido. O caminhão, antes estacionado a quarteirões, foi deixado propositalmente com uma lona solta e sacos espalhados. O cavalo preto dentro pastava como se nada. Eles desapareceram por vielas que a polícia não conhecia. Mas o estrago estava feito. Os chefes foram pegos com dinheiro, recibos e passaportes falsos, contas foram congeladas, políticos e juízes foram citados em documentos deixados à vista. A perícia encontrou DNA em papéis queimados e o bode expiatório começou a falar. Sob interrogatório, um dos presos confessou que fazia transferências para contas no exterior, indicando nomes que a documentação trouxe já pronta. A notícia mais dura veio 2 dias depois. O container no porto, indicado nas confissões forçadas, foi aberto pela Marinha e nele estavam valores, identidades e planos de fuga. Provas incontestáveis da extensão do crime. O chefe que planejava desaparecer com o dinheiro apareceu em fotos das câmeras do porto, amarrado e com o rosto inchado, já algemado. A opinião pública rugiu. A investigação avançou. Prisões foram formalizadas. Os cofres de fachada foram engavetados. Uma lista de cúmplices foi elaborada. O Estado teve sua vitória visível. E ainda assim, a cidade não pegou os 2 homens que fizeram tudo. A polícia teve rostos nas cúpulas e um mapa para seguir, mas não conseguiu ligar aquelas mãos de aço ao homem do chapéu de couro e ao seu parceiro. Nunca havia provas de sua presença, além de relatos vagos, marcas de casco, o símbolo riscado nas paredes e o sentimento de que o sertão havia visitado a cidade. No entanto, Antônio e César não deixaram somente destruição. Deixaram a maior prova de todas. O dinheiro roubado, cuidadosamente empacotado e transferido para as mãos da polícia, com os registros necessários para que o Estado rastreasse e devolvesse parte aos cofres públicos e às vítimas. Não era redenção, era estratégia, mostrar ao mundo que a quadrilha fora exposta e que quem deveria pagar por seus crimes estava na cadeia. A diferença era que a punição viria com o selo do Estado, não com a fúria particular. A cidade precisava disso para acreditar. O grande desfecho teve um ápice amargo. Na delegacia regional, o delegado Nogueira leu a lista e viu com espanto nomes que habitavam jantares e estrados. No mesmo instante, cartórios foram vasculhados, contas bloqueadas e o Congresso local começou a discutir medidas. O país viu o fechamento de um capítulo que sangrava as rotas e os cofres. Em certo ponto, Maíra, exausta, encontrou uma carta escrita à mão que descrevia a ação dos 2, mas sem assinaturas. Havia apenas um aviso. A justiça às vezes usa mãos que o Estado não reconhece. Cuida de suas feridas. No alto do morro, ao mesmo tempo, 2 vultos observavam a cidade que se acalmava. O cavalo preto relinchou. Antônio segurou o punhal que agora manchava apenas o seu próprio suor, e César limpou a coronha da coute. Eles tinham acabado com os chefões, alguns mortos, outros presos e desmascarados. O dinheiro estava em poder da polícia, as rotas de fuga neutralizadas. A rede estava severamente ferida. Acabou, sussurrou César. Por enquanto, respondeu Antônio. Os chefões caíram, as contas fecharam,
mas há sempre outra cabeça que cresce onde cortamos. Eles sabiam que muitos nomes ainda estavam por vir, que havia filhotes prontos para tornar-se serpentes. Mas pelo menos aquele sangue não continuaria a lavar as mãos dos poderosos por mais tempo. Havia reparação possível às vítimas e um país que, por hora, respirava. Antes de desaparecerem, deixaram um último gesto. No meio das notas entregues à polícia, havia um envelope com uma cópia de todas as provas e um bilhete curto, direcionado à imprensa, endereçado à população. Peguem a verdade, julguem com a lei, nós só abrimos a porta. Era um gesto de sincronia. Eles queriam que o Estado fizesse o restante, que o processo legal limpasse o que a clandestinidade não podia sancionar. A saída foi silenciosa. Montaram no cavalo preto, entraram no caminhão vazio que César havia preparado e se perderam na estrada que leva ao sertão. Eram lendas que andavam, sombras que respiravam. A polícia agora tinha cabeças para julgar. A cidade tinha provas, as vítimas teriam sua chance, mas ninguém encontraria os dois homens que naquela noite acertaram as contas. No rádio, em algum canto da cidade, a notícia final estourou. Chefões presos, dinheiro recuperado, procedimentos em curso. Nas ruas, as pessoas conversaram e, por um breve instante, sentiram-se seguras. Nos bares, os velhos comentaram a volta do cangaço, mas diferente, modernizado, letal. Antônio e César seguiram em frente. Não era derrota nem vitória completa, era um capítulo encerrado. Eles sabiam que o mundo mudava e que haviam plantado uma semente, histórias para quem viesse depois e lendas que o povo contaria à noite. Enquanto o cavalo preto arrefecia o passo, Antônio murmurou: "Contam a história do homem que não se prende. Nós somos só a lembrança. Que cuidem do resto com as mãos certas." César sorriu por baixo do lenço. "E quando precisarem de nós de novo?" perguntou alguém que já sabia a resposta. "O sertão responde", disse Antônio, e a voz foi levada pelo vento. Se gostou desse fechamento com os chefões finalmente expostos e o dinheiro devolvido para que a justiça legal pudesse trabalhar, eu posso preparar o epílogo curto que encerra de vez este arco e já deixa a ponte para o próximo. Novos inimigos, retaliações e a lenda que cresce. Mas antes, se você chegou até aqui, deixe um comentário com sua parte favorita. O que quer ver no próximo arco e qual personagem merece mais atenção. Se inscreva e compartilhe. A história do cangaceiro continua e a próxima caçada pode ser ainda mais sombria.